O livro de Hebreus fala sobre a supremacia de Cristo. Não há ninguém, nada igual a Jesus Cristo. Ele é único e absolutamente único. Esta é a mensagem de Hebreus. Isto fica muito claro já no início do livro, no capítulo 1, verso 3. O livro de Hebreus diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Este é Jesus Cristo. Quem será igual a ele? Então, ele é que nós necessitamos e precisamos e devemos buscar. Nosso foco hoje, continuando a nossa viagem por Hebreus, está no capítulo 13, Hebreus 13, versos 20 e 21. Chegamos ao último capítulo, onde o livro de Hebreus faz aplicações práticas, menções práticas, e do encerramento do livro, que na verdade foi uma carta. Então há também aqui no final aquelas manifestações próprias do fim de uma carta. E vamos ler então versos 20 e 21 do capítulo 13, na palavra de Deus, que ela chega ao seu coração, encontre a porta aberta nesta manhã, e o Santo Espírito edifique a todos nós na palavra. Ouçamos o que diz a palavra. Hebreus 13, 20 e 21. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Mais uma vez a palavra do Senhor. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Primeira carta escrita no Brasil. Você deve, neste momento, se lembrar qual é. Aquela que eu, pelo menos, ouvi, creio que sobre ela, na segunda série escolar. A carta escrita por Pero Vaz de Caminha, quando Pedro Álvares Cabral, com a sua pequena frota, aportou ali em Porto Seguro e ficaram ali poucos dias. Havia, entre todos que compunham as tripulações dos barcos, havia este escrivão oficial chamado Pero Vaz de Caminha. E ele compôs uma carta enviada a Dom Manuel, rei de Portugal, informando sobre o acontecimento ali, do chamado descobrimento do Brasil. E ele então fala um pouco, tenta descrever um pouco da terra, do pouco que eles viram. Pero Vaz de Caminha escreve que era a ilha de Veracruz. Eles ainda pensavam que tinham achado uma ilha, ainda que ele descreve que se é uma ilha deve ser muito grande, e descreve a terra, descreve os chamados nativos que aqui encontraram, fala do problema da fé, da religião, como chegar a esses nativos, etc. E ele então faz as muitas descrições, uma carta longa, que tem mais de 10 páginas, e aí ele conclui. Cartas importantes, relevantes, significativas, são cartas onde a conclusão sempre chama atenção. E sempre é uma questão, como terminar uma carta importante. Você já escreveu alguma, deve ter pensado nisto. Pero Vaz de Caminha encerra a sua carta como? Ele diz assim, escrevendo ao rei, a majestade, a sua majestade, e pois que, Senhor, rei,
É certo que tanto neste cargo que levo, como em outra qualquer coisa de vosso serviço for, vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida. Então a ela, a Alteza, o rei, a ela peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro, o que dela receberei em muita mercê, gratidão. Beijo as mãos de vossa Alteza. Depois de falar tantas coisas importantes, a carta de Caminha tem um encerramento pequeno. Ele vai apelar para que o genro dele, que está preso na ilha de São Tomé, também pertencente ao reinado de Portugal, que o genro dele, Jorge de Osório, seja liberto. Jorge de Osório, seu genro, foi preso por assalto, e ele pede para libertá-lo. Então, não é muita novidade esse negócio de manobrar as coisas para tirar o jugo da lei, por conveniências, etc. Nosso país já começa meio assim, pelo jeito. Um fim pobre, me parece, para uma carta. E mais, é um fim com um pedido onde ele fica a esperar que, porventura, o rei o atenda com esse favor. E a carta, então, termina aí, não sabemos mais nada do que se deu depois disto. Um pedido e um aguardar de um favor que não sabemos se aconteceu e pode muito bem nem ter sido atendido este pedido. Terminar uma carta importante é algo nem sempre simples de se fazer, procura-se o que dizer. O livro de Hebreus, como eu já mencionei, é uma carta. É um livro-carta. O autor de Hebreus escreve a estas igrejas de uma dada região, certamente, que eram compostas de judeus que se converteram, entenderam o Evangelho de Jesus Cristo e receberam a fé cristã. E então, esta carta recebe o nome de Carta aos Hebreus por causa disto, porque eram igrejas basicamente compostas de judeus convertidos. E aí, como terminar esta carta? 13 capítulos, uma carta também longa. Como concluí-la? Eis a questão, como é que você concluiria? Como é que o autor de Hebreus conclui? Bem, é importante lembrar o conteúdo, através dos 13 capítulos. Ele fala de Jesus Cristo supremo já no início, inigualável, fica muito claro no capítulo 1. E aponta a divindade de Jesus Cristo. Jesus, então, este conhecido como homem, era Deus homem, Deus encarnado, Deus manifesto de uma forma visível e identificada conosco para ir até a cruz por nós. Mas esse Cristo, então, supremo, divino, feito homem, é aquele que vem para cumprir a liturgia, os ritos e as promessas dessas liturgias e ritos do Velho Testamento antes de Cristo. Lá estava a fé de Israel, no Velho Testamento antes de Cristo, olhando para frente ao cumprimento, quando viria então o Messias. E então uma série de rituais, particularmente no templo, então o sacrifício de cordeiros, por exemplo, e outros animais, na forma de um sacrifício substitutivo. A pessoa, pelo seu pecado, oferecia um cordeiro. Jesus Cristo é o cumprimento de tudo isto. Aqueles cordeiros mortos ali eram uma simbologia de que um dia viria o sacrifício perfeito para todo o perdão necessário de todo o pecado. Então toda a liturgia e promessas embutidas dessas liturgias se cumprem em Jesus Cristo. Isto o livro de Hebreus argumenta e demonstra de forma muito capaz. E Jesus Cristo então vai se tornar o Cordeiro sacrificado por nós na sua morte, segundo Hebreus. Mas como Cordeiro
sacrificado, ele estabelece a nova aliança, não somente nova, mas também eterna. A aliança que Jesus estabelece é uma aliança irremovível, que não precisa ser renovada e que então é suficiente para todo sempre. Essa aliança em Jesus Cristo agora, através da morte dele, Deus entra em pacto conosco de perdão, de nos receber, não nos nossos méritos, mas nos méritos da morte de Cristo. É uma aliança cabal, isto é, plena, nos perdoa plenamente, Deus nos recebe plenamente, e isso de forma permanente, porque assim é o poder do sacrifício de Jesus Cristo por nós. O livro de Hebreus fala sobre isto. Então, o Cristo Supremo, divino entre nós, feito homem, aquele que cumpre toda a liturgia e promessas do Velho Testamento, aquele que é o Cordeiro dos Cordeiros, aquele que morre a morte final, sem necessidade de mais nenhuma, e estabelece um pacto conosco, Deus conosco, através de Jesus Cristo. E ele se torna o que também? Então, cumprindo as liturgias do Velho Testamento, ele se torna o sumo sacerdote, ou o sacerdote para sempre. É o nosso sacerdote, isto é aquele que intercede por nós diante de Deus, é a nossa defesa, é a graça de Deus está nele por nós. É o sacerdote perene, suficiente e perene, será sempre sacerdote por nós. E mais, sacerdote suficiente. Não precisamos de nenhum mediador entre nós e Deus, de nenhum intercessor. Cristo que morreu por nós é pleno e suficiente como sacerdote. E como sacerdote, diferente do sacerdote, os sacerdotes do Velho Testamento que entravam com o sangue dos animais no recinto mais sagrado do templo, onde então se entendia ali ser a manifestação da glória de Deus para apresentar o sangue do animal diante de Deus. Cristo adentrou ao templo celestial, à presença de Deus, depois de morrer por nós como Cordeiro. Cordeiro final, cumprindo então o que o Velho Testamento dizia e ensinava, e agora também sacerdote, não precisamos mais dos sacerdotes na forma do Velho Testamento. Cristo, então, nosso intercessor para todo sempre, perene, intercessor, mediador, sacerdote suficiente, diante de Deus agora, por nós. Então, aí está o conteúdo de Hebreus. Como terminar? Mas temos que lembrar que a carta nasce numa realidade concreta. Há uma situação nessas igrejas. O que está acontecendo? Pela leitura da carta fica muito claro que aqueles irmãos nas igrejas ali, aqueles irmãos hebreus, estavam começando a desanimar na fé. É bom lembrar que esta carta deve ter sido escrita por volta do ano 70 depois de Cristo. E então já tem passado aí quase que uma geração de cristãos depois da morte de Jesus Cristo. O Evangelho então já tem aí décadas. E talvez um certo desânimo na fé começa a aparecer. O livro de Hebreus indica isso, indica inclusive uma possível tendência a uma apostasia, isto é, abandonar essas verdades básicas do Evangelho, de quem Jesus Cristo é, o que Ele fez. E mais, uma tendência até manifesta na carta de querer retroceder ao judaísmo, aquelas coisas do Velho Testamento que agora já são desnecessárias porque Cristo cumpriu tudo. Mas pensam em retroceder a tudo isto. Como terminar esta carta que fala de quem Jesus Cristo é, a suficiência nele, a aliança eterna, permanente por nós, o pacto de Deus conosco, gracioso. Mas há pessoas que estão querendo desistir, estão querendo apostatar. Como terminar esta carta? Ele termina com uma invocação. O Deus de paz invoca o nome de Deus. Uma invocação asseguradora. A invocação é uma oração, um tipo de oração afirmadora. Isto é uma oração que vai colocar diante de Deus certas coisas que já são garantidas e que vão ser feitas ou que estão em curso, estão estabelecidas. Não é uma oração por algo que talvez vai ser feito ou não vai ser feito, não sabemos a vontade de Deus, não. A oração invocadora, essa oração que fala daquilo que está afirmado já, é uma afirmação, uma reafirmação daquilo que Deus realiza. E aqui nós temos então nesses dois versos, ele se dirigindo a Deus, mas como uma invocação asseguradora. Nós encontramos nessa invocação dele segurança, afirmativas de coisas que Deus
estabelece, faz e há de fazer. Não é um pode ser, mas é um sim e sim. Uma invocação asseguradora. E esta é uma maravilha e bênção para a minha vida e sua. Caminhando neste mundo, conhecendo o nosso drama e problema, desde a culpa do pecado até nós sofrermos com o vazio e a falta de propósito eterno para as nossas vidas, isto é, uma carência total de Deus. Nós, ao ouvirmos esta invocação, recebemos para o nosso coração aquilo que nós precisamos, isto é assegurado a nós aquilo que Deus faz. O convite, então, desta palavra é este: descanse. Descanse na invocação asseguradora aqui de Hebreus. Descanse nesta invocação. Tremenda invocação. Leva com você, leva no seu coração. Diante de tudo que ele já defendeu, argumentou através do livro, ele pode colocar essas poucas frases tremendas. Poucas frases, mas tremendas, se você observar tudo o que ele diz aqui nessas poucas linhas diante de Deus. Você descansa na invocação asseguradora, você descansa no que ele coloca aqui diante de Deus, meu irmão. Então ele começa dizendo: o Deus de paz. O Deus de paz. Note bem aí, ele falando de Deus, mas um Deus que é da paz para nós, que somos deles em Cristo. Você deve descansar nessa invocação asseguradora, porque ela lhe dá o quê? A paz garantida. Descanse, descanse na invocação asseguradora da paz garantida. Essa paz aqui, que é de Deus, isto é, Deus é a fonte dela, Deus é o provedor dela, e Deus é a garantia dela para nós. Que coisa tremenda! O Deus de paz. Isto é justamente o Deus da graça. Graça, favor que recebemos de Deus, mas um favor imerecido. Condenados diante de Deus, pecadores, rebeldes diante dele. Deus intervém na história em Jesus Cristo. Ele vem para morrer por nós. E então, através da morte dele, tomando a nossa culpa sobre ele, nós recebemos o perdão que não merecemos, que não conquistamos, que não podíamos conquistar. E então isso chama-se graça, um favor de Deus, mas um favor que não merecíamos, éramos devedores. E aí então Deus entra em paz conosco, entra em nossas vidas com a sua paz. Ele se torna o Deus de paz, porque todo o nosso conflito com Ele foi removido em Cristo pela própria iniciativa dEle. Então, por isso, Deus é a fonte, é o provedor e é a garantia de que nós temos paz com Ele. Eu tenho paz com Deus porque Deus me concedeu em Cristo essa paz, e não porque eu a conquistei, eu a fiz por merecer, eu a construí. Não, porque Deus entra em paz comigo, porque Ele coloca Jesus Cristo entre eu e Ele, e Jesus Cristo crucificado. Paz, é importante pensar nesta palavra com o pano de fundo do pensamento hebraico. No hebraico nós temos a paz, uma palavra tão conhecida entre nós, shalom, shalom. O que é shalom? Shalom é paz holística, isto é, na minha totalidade, uma prosperidade total do meu ser e da minha vida. Não uma questão apenas fixa de uma prosperidade material, mas quantas pessoas têm prosperidade material máxima e não têm shalom, não têm paz. Mas essa paz de Deus é holística, me dá paz em todo o meu ser, em todas as minhas facetas. O Deus da paz, esta paz então garantida, não uma paz que depende de mim, que então existe hoje, amanhã pode não existir mais, eu construo, amanhã eu destruo. Não, a paz que é de Deus, a paz garantida, a paz garantida. E aí ele coloca aquilo quem torna isto viável. Há uma viabilização necessária. Se essa paz existe, diz ele, por meio de nosso Senhor Jesus, o Senhor Jesus que ele trouxe de volta à vida.
E ele fala do sangue da aliança eterna. Se há essa paz é porque há o sangue da aliança eterna, isto é, a morte de Cristo que firma uma aliança eterna com Deus. Por isso sempre paz com Deus, porque o pacto dele em Cristo é para sempre conosco. O pacto está firmado. Quero recordar o que eu disse muitos domingos atrás, que o livro de Hebreus usa um termo para pacto muito específico e interessante. É um termo que também pode ser traduzido por testamento, pacto, aliança, testamento. Quando alguém faz um testamento, por exemplo, se um pai ou uma mãe fizer um testamento para deixar os bens aos seus herdeiros, filhos, é um pacto, é uma aliança. Eu faço uma aliança com eles e deixar essas coisas para ele, ou para ela, meu filho, minha filha. Mas veja bem que este pacto, você tem os beneficiários e quem beneficia. Não é um pacto, por exemplo, de duas pessoas que se somam para fazer uma sociedade, abrir uma empresa, onde cada um vai entrar com alguma coisa. O pacto no sentido de testamento, alguém entra com tudo, o outro entra com nada e só recebe. E é esse termo que o livro de Hebreus vai usar para pacto e aliança. Porque é assim a aliança. Deus entrou com tudo. Deus entrou com tudo. Ele mesmo, encarnado na cruz, se deu por nós. Nós somos aqueles apenas que podem receber. Por isso que a paz é garantida, porque não depende de mim, mas depende do grande amor de Deus. Louvado seja Ele por isso. E aí, então, temos paz porque há um alcance eterno. Ele trouxe Cristo de volta à vida. A ressurreição que acabamos de celebrar domingo passado. A cruz de Cristo é tremenda, é em si, mas ela vai ser sustentada e se tornar significativa porque também há a ressurreição. Talvez alguém se levante e diga, eu vou morrer por você. Eu ia ficar na morte, se ele morrer. Cristo disse que morreria por nós, morreu. Mas foi apenas um bem-intencionado, um idealista, que perece, como tantos na história da humanidade, por tantas causas morreram. Não, ele não é uma vítima. Morrendo, ele mesmo se levanta da morte. Por isso, o alcance desta aliança e dessa paz é eterno. Falamos de uma paz baseada na ressurreição. A cruz, tremendo instrumento de morte, na verdade, é algo que se torna vitorioso. E mais, temos paz porque Ele nos dá a direção. A direção é provida, fala do grande pastor. Jesus Cristo agora como grande pastor. Ele que foi o cordeiro que se deu por nós, o cordeiro é também agora o pastor. Lembra-se, o cordeiro, a ovelha, precisa de pastor. Ele se fez cordeiro, fez-se ovelha, por nós, identificando-se conosco como nós somos ovelhas, e morreu a nossa morte identificado conosco, para depois se levantar como nosso pastor, enquanto nós ovelhas. Então caminhamos neste mundo como? Debaixo da direção do Senhor. Ele é o nosso pastor, há de conduzir as nossas vidas sempre. Temos a paz do Senhor, paz garantida, paz certa. Então, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, você que já é de Cristo, você que já passou pela conversão, entendeu a sua situação, caiu em si, em arrependimento, viu a sua necessidade da morte de Cristo na cruz, e na morte dele você viu a sua morte, a sua condenação, o seu estado terrível diante de Deus, e por isso ali você clamou pelo perdão nos méritos de Cristo, sabendo que você nada tem para ofertar, e ali você então morreu pela fé com Cristo, para nascer numa nova vida com Cristo ressurreto. Você, meu irmão, esta invocação é algo assegurador para você. Para você. Da paz garantida. Nada pode nos roubar a paz do Senhor, porque não depende de nós, mas ela depende totalmente dele, está garantido. Que maravilha, descanse. Descanse nessa invocação asseguradora. Mas ele vai dizer que Deus os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável. Começa a nova vida, sou de Deus através desta aliança que Deus estabelece. Mas e depois que eu entro nesta aliança em Cristo, aliança pacto com Deus em Cristo,
Como é que é a minha caminhada? Como é que é a minha caminhada? Eu preciso buscar minhas próprias capacitações? Não, não, não. Você deve descansar na invocação seguradora, porque você deve descansar na capacitação prometida. Eu e você haveremos de caminhar com Deus e buscar servi-lo na capacitação que Ele nos dá. Isto mediante Jesus Cristo, diz aqui o texto, não mediante a mim e a você. Essa capacitação que nos é dada mediante Jesus Cristo. Então, a caminhada com Deus, na minha fraqueza e pequenez, é sustentada pelo próprio Deus. Ele é que há de me dar recursos para eu poder andar com Ele. Então, não somente na graça eu me encontro com Deus, mas também na nova vida, agora como convertido cristão, eu ando a vida cristã na dependência de Deus e não das meus poderes e virtudes. É na capacitação prometida que eu descanso. Deus os aperfeiçoe em todo o bem para fazer a vontade dEle. E opere em nós, Ele opere em nós o que lhe é agradável. Sim, quem passa pela conversão passa a desejar fazer a vontade de Deus. Isto é algo que adentra a vida daquele que recebe Deus em Cristo. Então surge esse anseio, mas também surge a visão, o entendimento, a consciência da nossa imperfeição, da nossa incapacidade. Como caminhar? Eu tenho este anseio, sou de Deus em Cristo agora, tenho este anseio, mas me vejo tão limitado. Eu preciso olhar para a graça também aí. E eu preciso saber que eu preciso da capacitação que vem do Senhor. Nunca olhe para a sua capacitação como a garantia de que você vai andar com Cristo para sempre. Meu irmão, minha irmã, não faça isto. Se você fizer isso, entrou pelo caminho que o maligno quer, e você vai acabar em tristeza e frustração. Neste anseio de andar com Deus, não olhe para as suas forças, olhe para os recursos do Senhor, busque os recursos do Senhor. É esta oração que nos assegura que o Senhor é quem vai nos sustentar, nos sustentar, nos sustentar. É a garantia de que nós não somente começamos a caminhada cristã, mas que também nós haveremos de terminar. Eu vou estar lá naquele dia da vitória, meu irmão, porque Deus garante. Ele vai me levar até lá. Ele há de me capacitar. E é interessante o verbo aperfeiçoar, que na verdade é a ideia equipar, aparelhar. Deus me equipa para eu prevalecer nas minhas fraquezas, até nas minhas quedas. Deus me levanta e Deus me conduz, me reconduz e há de me levar até aquele dia, eu andando com Ele, passo a passo, passo a passo. Capacitação que vem dEle. A invocação é asseguradora. Descanse nela, descanse. Mas descansar como? Não se esqueça, com adoração devida, a quem seja a glória para todo o sempre. Esta expressão com a qual ele termina aqui esses versos, é a expressão inevitável para o crente em Cristo Jesus. Quando nós pensamos esta paz garantida, quando pensamos nessa capacitação prometida, tudo baseado em Cristo Jesus, Deus por nós em Cristo, não há outra coisa a fazer a não ser glorificar a Deus. A obra de Deus em Cristo, por nós, derruba por terra toda a pretensão e orgulho humano, porque só vai se encontrar com Deus em Cristo aquele que finalmente reconheceu a sua miséria, abriu mão dos seus pensamentos de que pode, de que é muito bom, que é ótimo, e então cai por terra e diz: eu sou um pobre pecador. E então toda a obra é de Deus. Por isso toda a glória de Deus no Evangelho, na obra de Cristo, Cristo crucificado, não há espaço, não há nenhum espaço para a glória humana. Não há nenhum espaço para o mérito humano. É uma dependência total. A paz tem que ser a paz de Deus, não a minha. A capacitação para eu andar tem que ser aquela que Deus prometeu e que vai dar.
Por isso, a única coisa a dizer é: a Ele seja toda a glória. Nenhuma a mim, nenhuma a nós. A Ele seja toda a glória e toda a glória para sempre. Para sempre. Esta é a essência de toda a devoção cristã. Glória a Deus pelo que Ele fez e é por nós em Cristo. Esta é a essência de toda a devoção cristã. Deve ser a essência do culto. Quanto culto acontecendo, onde isto não é essência. Tudo ali toma o lugar, menos a glória de Deus. Tudo voltado para agradar o público, para mexer com o ser humano, manipular o ser humano com linguagem religiosa. A questão não é olhar a glória de Deus e dar a glória a Deus. O culto verdadeiro, a devoção verdadeira é centrada em Deus, na glória dele e a glória que nós conhecemos na graça em Cristo crucificado. O que diríamos para Deus em nosso culto, em nossa devoção? Quando você se lembra de tudo isto que Hebreus fala sobre o que Deus faz em Cristo e como isso chegou à sua vida. Quando você pensa nesta conclusão da carta, que fala da paz garantida, a paz de Deus e da capacitação prometida, que tipo de reconhecimento ou manifestação você vai fazer? O único reconhecimento adequado é: a Deus seja toda a glória. Hoje, e amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e no próximo ano, e daqui a 10.000 anos, para sempre, a Deus seja a glória. E se isso não encher as nossas vidas, se isso não encher o nosso culto, não adianta trazermos som, luzes, agitação. Se há algo que deve fazer com que nós sejamos atraídos a cultuar individualmente como igreja, a grande sensação deve ser a glória a Deus pelo que Ele fez por nós em Cristo. Nada mais deve atrair o povo de Deus para se encontrar, para cantar, para tocar, para ouvir a palavra, para orar. Se não for isso, nós podemos ter um encontro espetacular, mas não aconteceu o culto, não é o culto cristão. Jesus pode ser mencionado no meio ali uma porção de vezes, até a palavra de Deus, mas não é o centro, a glória de Deus. Não é o culto. Este é o reconhecimento adequado e o único reconhecimento adequado. Quando o culto é voltado para glórias humanas, meu irmão, e quanto que está acontecendo isso? Tanto na estrela de pregadores, preletores, como na estrela de músicos e outras coisas mais. O culto está perdido, está agradando as pessoas, exalta o ser humano, mas não é a glória a Deus. Não há outra coisa mais adequada do que dizer: a Ele seja a glória para todos sempre. O que Ele fez por mim, a Ele seja a glória. Esta adoração devida, que deve sempre existir na minha vida. Mas repetir glória a Deus sempre, sempre. Meu irmão, se isso não encher a sua vida, você não entendeu por que se está glorificando a Deus. E o mundo, o universo tremendo que isto reflete. Deus fez em Cristo e fez eternamente. Por isso, nunca se esgota, nunca se cansa em se dizer glória a Deus. Estamos um pouquinho cansados disso, vamos trocar por uma coisinha mais interessante, para variar um pouco, descontrair mais, ficar também monótono, ser mais criativo esse culto aí, vamos lançar a mão dos... Meu irmão, se nós vamos trocar a glória que pertence a Deus por alguns mecanismos nossos humanos, o nosso culto é o mais lamentável possível. Que a glória a Deus sempre seja a primeira expressão da minha devoção, da sua e desta igreja sempre. E o verso vai terminar, a invocação desses 2 versos vai terminar com o quê? Amém, amém. Esta era a prática das igrejas, eles traziam esta prática da sinagoga. Toda vez que uma afirmação era colocada,
especialmente de glória a Deus, a congregação, então a igreja respondia com amém, amém. Há igrejas onde o culto se torna uma balbúrdia, com todo mundo se manifestando e ninguém ouve ninguém até. De forma nenhuma queremos esse tipo de culto, porque o Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que o culto deve ter ordem, 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 para que ele seja edificante, edificante, edificante. Mas também não vamos confundir isto com uma passividade mortal espiritual. Você consegue dizer amém, meu irmão? Na hora certa, no lugar certo. Onde você leva você mesmo a uma disciplina de estar participando, de estar reafirmando junto, de estar junto com o que está acontecendo. Amém, amém. Diga amém para eu ouvir uma vez. Amém. Espero que não tenha doído. Foi difícil, engasgou, enroscou aqui no estômago, não chegou nem na garganta. Que Deus libere você para você estar, não para fazer barulho. Espiritualidade, isto é a vida mais próxima de Deus, não deve ser confundido com barulho. Aliás, barulho muitas vezes é sinal de que não há profundidade espiritual. Essa é a grande verdade. E aí precisa barulho. Aí precisa barulho, precisa emoção. Tem que substituir, tem que criar alguma coisa para preencher. Mas o amém racional, o culto racional, inteligível, quando então a verdade de Deus é afirmada, eu digo amém. A Ele seja a glória para todo o sempre. Amém. Essa manifestação é esperada, Deus espera ouvir. Sim, no meu coração primeiramente. Realidade, ninguém quer fingir aqui nada, não tem valor. No meu coração, não é porque quem está falando, quem está orando, até cantando, seja a pessoa perfeita e maravilhosa. Eu digo amém porque a verdade que ele está expressando é perfeita e maravilhosa. Está falando de Deus, da sua glória e sua graça. Não é porque ele é meu chegado, eu admiro. Não, é porque ele falou aquilo que nos une nas nossas imperfeições. A obra de Deus gloriosa por nós. Amém, amém, amém. Que você possa ser levado a participar do culto de forma mais ativa na nossa devoção. Um amém que cabe na hora certa, inteligível, racional, não barulho, não ficar atravessando os momentos, mas na hora certa. Na nossa igreja, nós muitas vezes, quando cantamos cânticos de aclamação, por exemplo, não cânticos de contrição, mas cânticos de aclamação, de adoração a Deus, nós batemos palma. Por que batemos palma? Há muitas razões porque as pessoas batem palma em encontros. Eu já vi diversos momentos que pessoas bateram palma em encontros do mundo, e há 2, 3 razões diferentes, motivações diferentes. Por que nós batemos palma? Por exemplo, às vezes se bate palma porque lá fora a música agradou. Então se bate palma. Está dizendo, essa música foi muito bonita, muito bonita. Teve uma expressão artística tremenda, então a gente bate palma. E se formos em encontro, por exemplo, há um discurso, se bate palma ali por outras razões. Por que nós batemos palma? É porque nós queremos dizer, vocês que cantaram, por exemplo, se for cântico, vocês são as estrelas, vocês são tremendos, cantam muito bem. Seria glória humana? Seria glória humana, por isso que batemos palma. Que Deus nos livre disso. Nós batemos palmas como forma de amém. Estamos juntos com o que você cantou, falou, pregou, sei lá o que for. Por isso batemos palma. É uma forma de nos expressarmos, estamos juntos nesse pensamento, juntos nessa verdade. Invocação asseguradora. Como terminar uma carta? Especialmente uma carta daquelas que está tratando de algo seríssimo, algo de importância. Escrevemos, e agora como eu vou encerrar? Como eu vou encerrar? Alguém mais na nossa história brasileira escreveu uma carta muito importante e difícil. No dia 24 de agosto de 1954, o presidente do Brasil, presidente em exercício, quando ainda a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, lá no Palácio Presidencial no Rio de Janeiro,
O presidente do Brasil, Getúlio Vargas, no dia 24 de agosto de 54, no seu quarto, cometeu um suicídio e deu um tiro nele mesmo. Mas ele deixou uma carta, conhecida como Carta Testamento. Como é que ele termina essa carta? Imaginando se ele escreveu naquela noite, na noite anterior, sentou e escreveu, decidido a tirar a sua vida. Entendia ele que estava debaixo de uma pressão política enorme, não suportava mais, não tinha mais caminho para a saída. Ele tira a sua vida e deixa uma carta. E ele escreve no final da carta: eu era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto, o ódio, as infâmias, a calúnia não abateram o meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte, nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Há rompantes aqui nobres realmente para um homem que vai tirar a sua vida, é interessante, mas é um fim tão pobre e triste, melancólico, essa é a grande verdade, e até com contradições tristes. O ódio, as infâmias, a calúnia não me abateram, não abateram o meu ânimo, mas agora ofereço a minha morte. Aí não entendi. Não entendi. Com toda, talvez, boa intenção, é um fim triste de um homem que se esgota e começa a pensar que ele é um salvador, que não foi e não é. E que tristemente parte para o nada. Ele fala em vida eterna, baseada no quê? Bem, ele fala de entrar para a história. Vida eterna no sentido que ele vai ser falado, como ele é falado hoje, não me parece nenhuma vitória isso. Teria ele salvado a nação? De jeito nenhum. Na verdade, foram embates políticos, de político com político, e aquelas coisas que muitas vezes acontecem, tortas e difíceis se passaram. Por mais idealista que seja a carta, é terrível. Mas, meu irmão, quando você escuta a invocação asseguradora, é-nos dito que Deus entrou numa aliança eterna conosco em Cristo, que Ele levantou da morte. Uma aliança eterna é em Cristo, que Ele levantou a morte. A Deus seja toda a glória. Amém e amém. Oremos.